Olá pessoal, tudo bem? Aqui Priscila de Souza, fisioterapeuta, mestre em promoção da saúde, responsável pelo canal Papo de Fisioterapia. E hoje a aula vai ser sobre os componentes do aparelho de eletroterapia Quark, modelo DualPax 071. Quem assistiu o primeiro episódio sobre a aula de eletroterapia vai conseguir acompanhar essa aula. Vamos lá? E antes de falar desse episódio 2 de eletroterapia, em especial o aparelho de eletroterapia Quark DualPax 071, eu convido cada um de vocês a seguirem o nosso canal Papo de Fisioterapia agora. E aproveite e acione o sino para que quando eu postar outras aulas com esse tema ou outros novos temas, você fique sabendo. E aproveitar também que nós temos o Instagram, papo.de.fisioterapia. E você pode acompanhar também os posts lá no feed e alguns stories que eu falo sobre algumas aulas aqui no YouTube, tá bom? Então vamos falar desse equipamento extremamente prático e rico de componentes, porque este aparelho oferece uma diversidade de correntes que a gente pode utilizar com os nossos pacientes. Vamos lá? Então eu vou falar para vocês do primeiro componente, que é a caneta para eletrodiagnóstico. Esse equipamento de eletroterapia DualPax 071 acompanha uma caneta. E para que essa caneta serve? O nome já diz, eletrodiagnóstico, certo? Então essa caneta vai ser conectada no cabo preto, que quem assistiu a primeira aula do episódio 1 de eletroterapia, esse cabo preto é conectado no número 4, onde fica essa numeração atrás do equipamento. E aí, com a caneta, você consegue achar os pontos motores dos músculos dos pacientes. E esse ponto motor vai ser o ponto da ação muscular. Então, é um equipamento que vem com a caneta. Essa caneta ajuda muito para diagnóstico de ponto motor e avaliar intensidade de corrente e frequência, e facilita muito para achar mesmo o ponto motor de cada músculo desse paciente. E o segundo componente que eu quero falar para vocês são os pares de esponjas vegetais. Vem com 4 pares de esponja, onde você tem a opção de usar os eletrodos em silicone de borracha e os pares de esponjas vegetais, que é para você utilizar com as correntes de largura de pulso maior, que as correntes farádicas, e que você vai colocar esses eletrodos dentro dessas esponjas. E quais são esses eletrodos? São os eletrodos de alumínio, que logo mais eu vou falar para vocês. Esses eletrodos de alumínio são colocados dentro das esponjas vegetais. Observe na imagem ao lado, que é um exemplo de como colocar o eletrodo em alumínio dentro da esponja, né? Então, no exemplo aí tem a esponja verde, que eu coloquei o eletrodo de silicone preto aí dentro, só que nesse caso, nesse aparelho DualPax, vem a esponja rosa com o eletrodo em alumínio, que você vai encaixar certinho no espaço onde dá para encaixar. No exemplo dessa esponja verde com o eletrodo em silicone, que dá cor preto, é para uso de outros equipamentos de neuromodulação para estimulação de sistema nervoso central, por exemplo, o TDCS, que eu também vou falar dessa aula logo mais aqui no canal do YouTube. Outro componente que é extremamente simples, mas extremamente importante para o equipamento funcionar, que é o cabo de força, acompanha um cabo de força, tá? Esse cabo de força, geralmente, ele pode ser utilizado em outros equipamentos de outros fabricantes,
Porém, o contrário não é verdadeiro. O fabricante Quark sugere que use sempre este cabo de força no equipamento, né, para não dar nenhuma interferência, ok? Mas se você precisar usar, uma curiosidade, se você precisar usar este cabo de força em outro equipamento, por exemplo, o equipamento da Ibramed, como ultrassom, fez e TENS, funciona normalmente, tá bom? Então, esse aparelho também acompanha 8 eletrodos de alumínio. Você vai utilizar na esponja rosa, né? Já pré-definida, inclusive no tamanho do eletrodo, para você fazer uso dele. Inclusive, a conexão vai ser não com o plug bananinha, mas sim com modelo jacaré, que eu vou mostrar logo à frente para vocês, tá bom? Além desses componentes já falado para vocês, esse aparelho acompanha um cabo para disparo de estímulo. É um cabo muito interessante para você fazer atividade dinâmica com o paciente. Então você vai formatar todo o equipamento, vai colocar largura de pulso, frequência, o quanto que vai disparar de intensidade e o tempo desse disparo, né? E aí você pode elaborar a terapia do seu paciente, por exemplo, num treino de marcha, e toda vez que você precisar que o paciente levante a perna, levante, né, faça uma dorsiflexão do pé, você pode acionar esse cabo, né, com disparo, e aí propaga o impulso elétrico, e aí o paciente vai fazendo uma atividade funcional junto com a eletroterapia. É bastante utilizado, é bastante intuitivo e interessante para o treino dinâmico com o seu paciente, utilizando o cabo de disparo de estímulo. E aí, falando então dessas conexões, né? Ele acompanha, que eu já tinha falado para vocês no episódio 1, dos cabos que vem, que é o branco, cinza, vermelho e preto, e as suas conexões, e esses cabos eles têm que ser colocados na numeração correta do aparelho. Lembrando que o número 4 é o cabo preto, que ele serve tanto para eletrodiagnóstico e para propagação de estímulo. O cabo 3 é o cabo vermelho, né, que aí serve só para eletroterapia e com as suas correntes pré-definidas. Depois vem o cabo cinza e por último o primeiro branco, tá bom? Então lembrando que o cabo preto é para eletrodiagnóstico e para disparo do uso da caneta ou para disparo de eletroestimulação comum, ok? E já no próximo slide aqui eu quero falar para vocês então desse kit, né, de garras de jacaré, que vem 4 pacotinhos, e cada pacotinho vem um par, né, para uso do polo positivo e polo negativo. Quando que você vai utilizar esse kit de garras jacaré? Quando você for utilizar o eletrodo de esponja rosa com o alumínio. E aí você vai conectar o fio de acordo com o fio que você achar que deve ser usado, conexão 1, 2, 3 ou 4, no kit jacaré. E aí você vai propagar esse estímulo, certo? Então não tem muito segredo. Conhecendo todos esses componentes e a hora de colocar o eletrodo, ainda no kit do aparelho eletroterapia da Quark do OPEX 071, acompanha também 8 cintas de velcro. Para que eu usar isso, Priscila? Justamente para fixar melhor o eletrodo, porque às vezes você pode usar o eletrodo de borracha, né, e colocar o gel, e aí ele fica ainda se mexendo por conta que fica a área fica lisa, ou até mesmo os eletrodos autoadesivo, e a gente coloca em áreas que são de difícil acesso, às vezes de difícil
aderência, então o kit ele já vem com essas cintas de velcro que ajuda a segurar um pouquinho mais o eletrodo e de fato é muito bom e ajuda bastante a gente no dia a dia com o uso dos eletrodos com o paciente, principalmente quando associado a atividades dinâmicas. Quando o paciente está deitado, está lá quietinho, tudo bem, é mais fácil o eletrodo permanecer no local que você escolheu, mas quando o paciente está numa fase mais dinâmica, num trabalho mais de fortalecimento muscular e que requer mais mobilidade, o uso da cinta de velcro ajuda muito. E por último, e não menos importante, ainda a Quark disponibiliza, junto com esses outros componentes, um pacote de eletrodo 5x5, né, que é o quadrado, autoadesivo, da marca Quark, com conector reforçado, autocolante. Então, ela já no kit do aparelho já vem também o eletrodo autoadesivo, além do eletrodo de silicone, além do eletrodo de alumínio. Então, além de todos esses componentes, né, vocês viram que foi necessário fazer uma aula só para falar dos componentes que vem no kit do aparelho do Alpex 071. Lembrando que, além disso, você pode comprar outros componentes, outros acessórios que não vêm no kit, como os eletrodos para uso da fisioterapia pélvica. Então, tem vários tipos de exercitadores, vários tipos de eletrodos diferentes que você pode comprar à parte. Esses que eu mostrei para vocês são os que vêm no próprio kit do aparelho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí gostado de conhecer esse aparelho extremamente intuitivo e de ótima utilização aí para o meio da fisioterapia, para uso como recurso de eletroterapia para os pacientes que precisam ser estimulados, tá bom? E se você ainda não segue o canal Papo de Fisioterapia, novamente eu peço para vocês começarem a seguir. E se você gostou da aula, comente. Se ficou com alguma dúvida, aproveita esse espaço para comentar, participar um pouquinho e direcionar a gente para que a gente possa fazer outras aulas como essa, tá bom? Até a próxima aula!